Mas vamos do início da história, entendendo o conceito de heresia. Explica pra gente o que é uma heresia. Muito bem. A primeira coisa que é importante deixar claro, Eric, que a nossa fé católica, ela só pode ser entendida assim se professada na sua integralidade. Quer dizer, eu tenho um credo que é a revelação de tudo aquilo que eu creio, que é a exposição de tudo aquilo que creio, que eu recebo da igreja, e aí não cabe a mim escolher uma parte ou escolher outra parte do que eu vou acreditar. E heresia quer dizer exatamente isso, escolher uma parte, apenas uma parte, e não aceitar a outra. O que não é possível. Não tem como. A salvação, em toda a sua integralidade, em toda a sua plenitude, quer dizer, ela compreende a fé total. E a própria palavra heresis ou heresiosa, as duas formas estão corretas, querem significar exatamente isso. Tomar uma parte. Vem do grego essa palavra. Do grego, a palavra é grega. Certo. Até porque a língua com a qual a igreja vai desenvolver a sua doutrina e o próprio Novo Testamento praticamente inteiro vai ser escrito é o grego. Toda a terminologia, tudo aquilo que foi utilizado num primeiro momento para o nosso patrimônio de fé, a doutrina cristã, os primeiros concílios, o primeiro catecismo da igreja, a Didaqué, a doutrina dos santos apóstolos, dos primeiros cristãos, isso tudo foi desenvolvido em grego. E o termo heresis, ou heresios, também vem da língua grega. O latim veio depois, né? A gente tem bem influência... A partir do século IV. Os três primeiros séculos, certo, ou quase 4, o grego foi a língua mãe, a língua oficial. Depois vai haver, em um outro capítulo, mas vai haver uma passagem, uma mudança para o latim. Então, baseado nessa origem da palavra grega, é como se fosse tirar uma parte, ficar apenas com uma parte, não com o total. Exato. Como é que você fica com uma parte de Cristo? Gostaria já de propor essa reflexão para você. Meu querido, me explica aqui, como é que você fica só com uma parte de Cristo? Ou você aceita Cristo em toda a sua integralidade, em toda a sua plenitude, ou não aceita? Uma parte só é heresia. Tá claro, Eric? Nesse sentido, a própria palavra católico é bem contrário de tomar só uma parte, né? Exatamente. Pelo contrário. Porque o termo implica o universal no sentido também de o todo. No sentido de o todo. Se nós pegarmos a palavra católico, catolicon, na sua raiz grega, que quer dizer universal, só pode ser entendida de universal nem tanto só geograficamente, mas também no sentido de abarcar o todo da fé, o todos os povos, o todos os tempos. Nesse sentido, padre, se a gente pensar então que heresia é apenas tomar uma parte, né? Não aceitar o todo, mas uma parte, como o senhor bem disse, como a gente pode aceitar só uma parte, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou a gente admite ele como um todo, ou alguma coisa está errada. Uhum. Né? Nesse sentido de só apenas admitir uma parte, ou só tomar uma parte, quando a gente fala em heresia, a gente está dizendo que a heresia é para quem aceita a fé católica, apenas para batizados. Em outras palavras, um herege, necessariamente, ele precisa ser batizado? Sim. A heresia, quer dizer, que fique muito claro isso, ela é passiva somente daquele que professa a fé. Né? Quer dizer, só pode cometer heresia, só pode roubar uma parte da fé quem a professa. Daí que, quando a igreja fala sobre o delito de heresia, ela está falando para o seu rebanho, está falando para os católicos. Mais uma vez, que fique muito claro isso aqui. A igreja está ensinando o seu rebanho, está ensinando os seus fiéis. Certo. Okay? A heresia é cometida da parte de alguém que professa a fé católica. A partir do momento em que ele subtrai uma parte e só passa a aceitar outra, aí ele comete o delito de heresia. A gente ouve um outro termo, apesar que a gente vai concentrar a nossa conversa sobre heresia, mas a gente ouve, por exemplo, um outro termo que é o cismático, aquele que cometeu o cisma. Então, cisma e heresia não é a mesma coisa. Não, nós podemos pensar assim, que a heresia é o caminho para o cisma, para a separação. Certo. A ponte para o cisma, a ponte, quer dizer, dito de outra maneira até, a heresia é implodir a ponte que nos une. E no momento em que eu implodo a ponte que nos une, aí realmente eu estou me separando. Aí acontece o cisma. A via para cismar, a via para se separar é heresia. Todos os cismas nasceram doutrinária, teológica, biblicamente, de um cisma. De uma heresia, perdão. Todos os cismas, me desculpe,
consertando todos os cismas, Certo. todas as separações que aconteceram na história da igreja nasceram de uma heresia. Quer dizer, o cismático separou da igreja, não é mais católico, não está mais sobre a jurisdição, vamos dizer assim, do Papa. Perfeito. Separou é cismático. Agora, o herege, não necessariamente ele quer se separar da igreja, é isso? É que o herege, enquanto ele comete o delito de heresia, ele ainda, como filho, como parte do corpo místico de Cristo, como filho da igreja, Eric, ele está doente, ele está enfermo, mas é preciso que se proponha a ele o remédio da confissão de fé, o remédio da penitência, o remédio do perdão sacramental e assim por diante. É todo um caminho que tem que ser trilhado nesse sentido. Mas, porquanto, até que não seja solenizado o seu ato de insubordinação, o seu ato de rebeldia, ele não pode ser ainda assim ser considerado como alguém separado. Legal. Para a gente encerrar essa história dos nomes, Okay. que é importante para o entendimento do resto. Ok. A gente continua falando sobre as heresias propriamente dito. Ainda tem um outro termo que é apostasia. Explica para a gente, então, para a gente entender que contexto está a apostasia nessa história toda. A apostasia é um pouco mais grave. A apostasia é a renegação integral da fé. Tanto que o Novo Testamento fala do demônio como o apóstata. O apóstata é aquele que, um dia, tendo crido, tendo professado a fé, ele nega totalmente Deus, a sua existência, a sua verdade. E se torna todo apóstata por causa que ele cai sempre num pecado que nasce do orgulho, como também acontece com o herege, sempre pensar que a raiz da negação, a raiz da rebeldia, a raiz da desobediência, Eric, é o orgulho, é o não querer se submeter não querer realmente obedecer. O que acontece? O apóstata é aquele que, tendo renegado a sua fé, ele passa a viver como se fosse um autêntico inimigo de Deus. O exemplo máximo é, de fato, Satanás. Esse é o exemplo maior. Satanás é, no Novo Testamento, taxado de o apóstata, pai, autor e insuflador de todas as outras apostasias. Entendi. Não sei se fica claro. Me corrija se eu estiver errado. O apóstata largou a fé. Um dia é professor, mas agora largou a fé. O cismático rompeu com a autoridade da igreja. Não é mais católico. E o herege está distorcendo uma ou mais verdade de fé. Está correto pensar assim? Está correto pensar assim. É que o herege e o cismático, eles podem ir para, vamos dizer, profissões insuficientes, defeituosas da fé. Certo. Entende, Eric? E o apóstata não. O apóstata se torna um inimigo declarado. Entendi. Da fé de Deus. O cismático, o herege cismático, ele acaba recaindo numa profissão de fé defeituosa, falha, insuficiente, por isso herética. Entendi. Por isso herética, mas não apóstata, porque ele ainda não a renegou integralmente. Um exemplo muito prático, posso dar? Pois não. São os nossos irmãos separados, que aceitam Cristo como Salvador, mas não aceitam que Maria é mãe de Deus. Que não são apóstatas. Entendi. Mas cometem, na sua raiz, no momento em que nasce a heresia, cometem um delito que é sério, não há dúvida alguma. O protestantismo nasce de uma heresia. É isso que eu estou querendo deixar claro. Como todas as heresias que aconteceram ao largo da história da igreja, eu já disse aqui, levaram à separação.